Olá, sejam bem-vindos ao canal Geografácil. Neste conteúdo, veremos as diferentes formas de se produzir alimentos pelo mundo, por meio da agricultura itinerante, da agricultura camponesa, dos sistemas de jardinagem e terraceamento, das plantations, também da agricultura coletivista e, finalmente, pelas empresas agrícolas por meio da agricultura comercial. A agricultura itinerante se caracteriza pelo baixo nível tecnológico aplicado na produção de alimentos, e assim é necessário, para realizar esse sistema agrícola, de queimadas, também chamadas de coivara. Para se realizar a coivara, ocorre as queimadas, e assim a rápida degradação do solo, uma vez que a agricultura itinerante não recebe apoio governamental e nem financiamento e assessoria técnica por parte de nenhum órgão ou entidade ou governo. Assim, as pequenas e médias propriedades só conseguem produzir para a sua subsistência, ou seja, para o seu próprio sustento. Na agricultura itinerante, são poucos os casos de produção de excedentes, ou seja, uma quantidade de alimentos que possa ser comercializável, vendida. Quando na prática da coivara a fertilidade do solo se esgota, outras áreas são desmatadas para a produção de alimentos. Isso pode promover a desertificação dos locais onde a coivara é praticada. A agricultura itinerante é praticada especialmente na África subsaariana e também nos países da América Latina. Na agricultura camponesa, são muitas as semelhanças com a agricultura itinerante, ou seja, a baixa produtividade, o baixo emprego de mecanização, o núcleo familiar como mão de obra predominante e também a falta de apoio governamental em subsídios e também de assessoria técnica. No sistema agrícola camponês pode ocorrer de duas maneiras: no arrendamento e na parceria. Na parceria, os insumos, as máquinas, as sementes, ou seja, todo o custo para se produzir alimentos, são divididos entre os interessados, os empreendedores e os donos dos meios de produção, ou seja, os fazendeiros ou os donos da terra. No arrendamento é quando o empreendedor aluga todos os componentes necessários do dono da terra para poder produzir alimentos. E aí no arrendamento, tanto o lucro como o prejuízo ficam a cargos do empreendedor, daquele que quer produzir alimentos. No sistema agrícola de jardinagem, vai exigir o trabalho contínuo dos camponeses em todas as etapas de produção, desde o plantio, no controle de pragas e também no controle do nível de água dentro dos chamados terraços. O sistema de agricultura de jardinagem é praticado há mais de 2.000 anos, especialmente no sul e sudeste do continente asiático, onde se caracteriza pelo uso intensivo de mão de obra e na produção da rizicultura ou do arroz, e também tem como característica o uso intensivo da terra. A plantation tem origem na expansão do colonialismo europeu, onde tudo que se é produzido visa a satisfação do mercado consumidor da Europa. Ou seja, todo o alimento produzido em outros continentes vão ser destinados para a satisfação das necessidades de consumo europeu. E essas populações locais não conseguem usufruir de alimento de qualidade, pois tudo é voltado para a exportação. Nas plantations prevalecem as monoculturas, ou seja, plantações de um só gênero alimentício. Essas monoculturas são produzidas nos latifúndios, que são imensas extensões de terras nas mãos de uma só família ou de uma só pessoa. A plantation, uma invenção europeia, utiliza a mão de obra escrava e posteriormente mal remunerada, onde nos grandes latifúndios quem enriquece são os coronéis ou os fazendeiros. Esse sistema promove, especialmente na América Latina, inúmeros conflitos no campo, com centenas de mortes. Já a agricultura coletivista
Ela visa produzir alimentos para o bem de uma comunidade específica, sem fins lucrativos. A agricultura coletivista não procura produzir excedentes, ou seja, alimentos para comercialização. Um exemplo notável disso são os kibbutzes israelenses, que são fazendas estatais com o trabalho comunitário de toda a população local, onde se verifica elevados níveis de integração social e a ausência, especialmente, de famílias famintas, como ocorre muito nas áreas de plantation. Já na chamada agricultura comercial moderna pelas empresas agrícolas, há o controle dos custos de produção em todas as etapas, desde a preparação do solo até a colheita. Dessa maneira, foi possível a introdução das relações capitalistas de produção no espaço agrário, onde os alimentos se tornaram mercadorias de alta rentabilidade, gerando assim ainda mais lucros às empresas agrícolas, que são administradas não só por fazendeiros, mas sobretudo por grandes banqueiros, administradores e comerciantes. Nesse sistema de produção existe um alto grau de capitalização, onde as empresas agrícolas obtêm fartos créditos junto à esfera governamental. A mecanização nesse sistema agrícola é intensa, com o uso da biotecnologia, fertilizantes químicos e especialmente da informática. Toda a produção é voltada para o mercado externo, com venda das chamadas commodities, que são os alimentos transformados em mercadoria com valor de mercado, que são negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Um exemplo notável disso são as chamadas belts estadunidenses, que possuem alto nível de especialização produtiva e que conseguem suprir todo o mercado interno estadunidense. Turma, mas esse sistema agrícola promove o êxodo rural e, assim como nas plantations, os conflitos no campo. Bom, turma, tomara que esse conteúdo possa ter sido útil aos teus estudos. Desejo a você todo sucesso, mas não antes de você se dedicar aos estudos.